Então, bom dia, vamos dar início aí ao primeiro encontro de laboratório, circuitos elétricos. Então, ó, só passando umas informações aí, ó. Dia 9 vai ter uma aula de revisão, certo? Para quem ainda não tiver feito a prova, que vem do corporativo, vai ser uma aula rápida, né? A gente vai revisar só os principais pontos aí de circuitos elétricos. Lembrando que a prova interativa, ó, de 4 a 10, avaliação oficial do segundo bimestre, né? O acesso à prova digital deverá ser feito pelo AVA. E aí as datas finais, né? No dia 16, na semana seguinte, a gente entra só para algumas considerações finais. Depois, dia 20, o lançamento das notas. Dia 21, vocês já estão com as notas de vocês. Para quem ainda tiver alguma pendência, ó, 22 e 23, segunda chamada interativa. 25, segunda chamada presencial. E 29 e 30, o exame. As aulas de laboratório são 4 aulas, né? Esse sábado e os dias 13, 20 e 27, a partir das 10 horas. E vamos falar aí um pouco do laboratório, né? Então, vou passar um exercício para vocês resolverem, né? O tempo de cada exercício é de 1 hora. Então, você simula no programa, né? No caso aqui, ele vai ser só uma simulação online, né? E aí você envia o vídeo da resolução por WhatsApp durante esse tempo, né? E quem não fez o resumo, né? Eu vou dar mais uma chance, né? Então, a participação nas aulas de laboratório valerá a nota de 1.500 pontos de atividades para quem não entregou os resumos, certo? E aí a gente vai fazer em cada uma das aulas um dos exercícios que a gente fez durante o curso, certo? Vamos começar lá na primeira VA. Ah, uma coisa importante também, ó. O, o site é esse aí, ó. www.multisim.com, certo? Não precisa baixar o aplicativo, ele consegue resolver online, pelo site mesmo. Só que você tem que fazer um cadastro, certo? Então já entra aí, já faz o cadastro para fazer a simulação. Então, o circuito que a gente vai analisar é esse circuito aí, ó. Foi o exemplo 1 do encontro 7, certo? Então, vamos analisar o circuito a seguir, ó. Tem duas fontes de tensão aqui, ó. 10 volts e 5 volts, 3 resistores, né? O circuito resistivo. 2, 6 e 4. Então, vamos lembrar da teoria, né? O que é analisar um circuito, ó? Determinar o valor das correntes que passam nos elementos do circuito e das tensões. Como só tem resistência, ó, no sentido da corrente sempre tem queda de tensão, ó, do mais para o menos, certo? Como que a gente pode resolver esse circuito? Ó? Ou por análise de malhas, né, duas malhas, ou por análise de nós. Ó. A gente tem no circuito 4 nós. Ó. Esse aqui é um nó, vou colocar ele como nó de referência, ó, 0 volt. Esse ponto aqui é o ponto de tensão V1. Aqui tem um nó V2 e aqui esse ponto aqui, ó, de tensão V3. V3. Vamos começar aqui, ó, por análise de malhas, ó. Duas malhas, malha 1 e malha 2, certo? Deixa eu ativar um modo aqui. Vou só ativar um modo aqui para gravação. Então, malha 1 e malha 2. Então, o somatório das tensões na malha tem que ser igual a 0, certo? Então, se eu seguir aqui, ó, vamos colocar o sinal de entrada. Ó, vai ficar menos 10 mais V1 mais V2 igual a 0, a malha 1, ó. Menos V2 mais 5 mais V3 igual a 0, certo? E a gente vai usar também a lei de Ohm. O que a lei de Ohm diz? V é igual a RI, ó. Então, V1 é igual a 2 vezes I1. O V2, ó, que está em cima do resistor de 6, é V2 vezes I2. V2 é igual a 6 vezes I2. E o V3 é 4 vezes I3.
certo? Essas aqui são as tensões nos resistores. As correntes aqui, ó, o Izinho 1, ó, vai ser a própria corrente de malha I1, ó. Tá girando aqui, ó, vai passar aqui. O Izinho 2 vai ser, ó, o I1 que desce e o I2 que sobe aqui, ó. As correntes das malhas, ó. Isão 1 menos Isão 2. E o Izinho 3, ó, que passa no resistor de 4, vai ser o próprio Isão 2, ó. A corrente na malha 2. Se eu montar aqui as duas equações, ó, vai ficar, ó, menos 10 mais V1 mais V2 igual a zero. Substituindo aqui, ó, o V1 e o V2. E o Izinho 1 e o Izinho 2, ó, vai ficar tudo em função de Isão 1 e Isão 2, ó. Então, essa daqui, ó, organizando, é a equação da malha 1, ó. 8 e 1 menos 6 e 2 igual a 10. Se eu fizer o mesmo para a malha 2, ó, vai ficar, ó, mais 5, sempre o sinal de entrada, ó, mais V3 menos V2. O V3 é 4 e 3, e o V2 é 6 e 2. E o Izinho 3, ó, é o Isão 2, e o Izinho 2 é o Isão 1 menos o Isão 2. Tiro dos parênteses, organiza, vai ficar menos 6 e 1 mais 10 e 2 igual a menos 5. Ó, duas equações com duas incógnitas. Com elas, ó, resolvendo esse sistema, a gente consegue descobrir a corrente na malha 1, 1,59, e na malha 2. Na malha 2, né? 5 sobre 11 amperes. 0,45. Com o Isão 1 e o Isão 2, ó, você jogando lá nas fórmulas, você consegue descobrir o Izinho 1, que vai ser 1,59. O Izinho 2, que é a diferença, ó, 1,14. E o Izinho 3, 0,45. Substituindo aqui na tensão, ó, a gente consegue descobrir também a tensão em todos os resistores, ó. V1 é 3,18, V2 é 6,82 e V3 é 1,82. Então, a gente fez a análise do circuito, né? Descobrimos, ó, tensão e corrente em todos os elementos do circuito. Outra maneira de resolver o circuito era por nó, né? Então, aqui a gente pôs um nó de referência, 0 volt. Tinha que determinar as tensões nesses pontos aqui, né? Lembrando que nó, ó, é o ponto de encontro de 3 ou mais elementos do circuito. Ó. Então, esse aqui é um nó, esse aqui é um nó. Esse aqui a gente não pode chamar de nó, ó, porque só tem dois elementos, ó. Nem aqui, ó, que só tá ligado a dois elementos. O nó tem que ser 3 ou mais. Aqui, ó, 3 elementos ligados no nó. Aqui tem 3 elementos ligados no nó. O que a análise de nós diz? Ó, pela lei de Ohm, o que é a corrente? É a tensão dividido pela resistência. Ó. Então, I1, I2 e 3 é a tensão dividido pela resistência. E aqui, ó, por diferença de potencial, a gente consegue descobrir a tensão também. Ó. O Vzinho 1, ó, é o Vzão 1 menos o Vzão 2. Ó. O Vzinho 2 é Vzão 2 menos 0. E o Vzinho 3 é Vzão 3 menos 0. Ó. Certo? O Vzão 1, ó, se a gente ver aqui, ele está, ó, entre 0 e a fonte de tensão. Então, a gente já sabe qual é o valor dessa tensão aqui. Ó. Esse aqui é o potencial mais baixo, 0 volt, como aqui é 10, ó, potencial mais alto aqui. Então, o V1zão é igual a 10 volts. E aqui também, ó, entre esses dois potenciais, tem uma fonte de tensão. Então, a gente já sabe também a diferença entre eles vai dar 5. Ó. V2, que é o potencial mais alto, menos V3 vai dar 5. Então, isolando aqui, V2 menos 5 vai dar V3. V3 é V2 menos V5. V2 menos 5. O Vzinho 1, então, vai ser, ó, substituindo, ó, vai ser 10 menos o Vzão 2. O Vzinho 2 é o próprio Vzão 2, né? A gente vê aqui. E o Vzinho 3, ó, em função do V2, vai dar V2 menos 5. V2 menos 5. Usando a lei de Kirchhoff para as correntes aqui no nó 2, ó, somatório das correntes no nó tem que ser igual a zero, ó. As correntes que chegam tem que ser iguais que saem, né? Então, mais em 1, menos em 2, menos em 3 tem que dar igual a zero. Substituindo aqui o Izinho 1, Izinho 2 e Izinho 3, ó, pelas fórmulas da lei de Ohm, V1 sobre 2, menos V2 sobre 6, menos V3 sobre 4. E substituindo os valores de V1, V2 e V3, ó, os Vzinhos pelos... V1 é 10 menos V2, o Vzinho 2 é V2 e o Vzinho 3 é V2 menos 5, ó, vai ficar uma equação só.
com uma incógnita. Com isso aqui, ó, tirando os parênteses, fazendo o cálculo, você consegue descobrir o V2, ó, 6,82, ó, essa tensão aqui, ó. 6,82. Com esse valor de V2, voltando aqui, ó, consigo descobrir o Vzinho 1, o Vzinho 2 e o Vzinho 3. Ó, substituir lá, ó, o Vzinho 3, Vzinho 1 e o Vzinho 2. E com eles eu consigo descobrir as correntes, ó. I1, I2 e I3, ó. 1,59, 1,14 e 0,45. Os mesmos resultados que a gente achou com a malha. Então você pode usar tanto malha, alguns alunos preferem malha, né? Alguns alunos preferem nó. Mas todos os dois métodos você consegue determinar os parâmetros do circuito. Por fim, para calcular a potência, é só pegar, como você já tem a tensão e a corrente em todos os elementos, é tensão vezes a corrente, certo? Aqui, ó, V vezes I, ó. V1 vezes I1 dá 5,06, V2 vezes I2, 7,75, e V3 vezes 3, 0,83. São as potências dissipadas pelo resistor. Como a corrente aqui, ó, nessa fonte aqui, ó, ela gira aqui, né? Ela vai do mais para o menos, ó. Essa corrente 3 vai do mais para o menos. Essa fonte aqui, ela está consumindo energia, está carregando essa bateria, ó. Então, ela também consome energia. V, que é 5, vezes a corrente que passa nela, que é a I3. Vai dar 2,27. Então, a potência consumida pelo circuito é 15,91. E quem fornece energia para o circuito é essa fonte de 10 aqui, ó. Certo? Com essa fonte de 10, ó, 10 vezes I1 é a potência que fornece. Tem que ser igual a que consome, ó, sempre. 15,91 fornecida, 15,91 consumida. Então, essa daí foi a teoria, né? Agora, vamos colocar isso aqui no programa. Então, eu vou mostrar para vocês. Vou pegar aí, ó, a página. Essa página aí, ó, do Multisim. Aqui no meu caso, eu já vou entrar aqui, fazer o login, porque eu já tenho o cadastro. Mas para vocês entrarem, antes de entrar no simulador, vocês têm que fazer o cadastro aí, certo? Tem que inserir a senha. E aqui, ó, você vem nesse botão aqui, ó, criar circuito. Certo? Você vai criar o circuito. Aí ele vai entrar nessa tela. E aqui a gente vai fazer a montagem do nosso circuito. Vamos voltar lá no enunciado do exercício, ó. Vamos colocar esse circuito aqui, ó, lá no Multisim. Então aqui tem uma fonte de 10, uma fonte de 5, um resistor de 2, um de 6 e um de 4. Como que funciona aqui o Multisim, né? Aqui do lado esquerdo a gente tem, ó, a barra de ferramentas com os elementos de circuito. Tá vendo, ó? Aqui análise e anotação, conector, aqui tem o conectores esquemáticos, né? Aqui você colocar o nó, as fontes, os elementos passivos de circuito, né? Resistor, indutor e capacitor, componentes analógicos, diodos e assim por diante. Elementos de eletrônica, chave, que a gente viu aqui na matéria. Então vamos montar aqui, ó. O que a gente precisa aqui, ó? Uma fonte de 10. Então você vai vir aqui, fontes, tá vendo? Ó? Tem fonte de corrente alternada, outros tipos de fontes, e aqui a fonte de corrente contínua, ó, DC voltagem. Como é fonte de tensão, é esse símbolo aqui que eles usam. Então é só você clicar e soltar aqui que você está soltando a fonte. Tá vendo? Quando você clica duas vezes nela, ó, você pode mudar aqui os valores, ó. É uma fonte de 10 volts. Então, essa aqui tem 10 volts. O resistor de 2, também aqui em resistor, ó. Clica aqui de fora, entra aqui, ó. Dois cliques, vem aqui e muda o valor. Um resistor de 2. Uma fonte de 5, também de corrente contínua, ela está aqui. Clica aqui fora.
2 cliques, 5 volts. Como ela tá aqui, ó, na horizontal, ó, você pode clicar, ó, e rotacionar ela, tá vendo, ó? Esse botão aqui, rotacionar. Tá vendo, ó? A polaridade negativa é o menor tracinho, a positiva é o maior. Então, eu ainda tenho que rotacionar mais 2 vezes, ó, para ficar o positivo aqui do lado esquerdo, ó. Positivo do lado esquerdo. Tem esse resistor de 6. Vem aqui, ó, como ele tá rotacionado, ó. Rotaciona aqui, dá 2 cliques e põe aqui 6. O resistor de 4. Clica aqui, rotaciona. E coloca aqui 4. Pronto. Já desenhamos aí, ó, todos os elementos do circuito. Aí você pode organizar seu desenho, ó. Você clica, você pode clicar e arrastar o elemento. E agora, para colocar os fios, ó, é só você chegar aqui no terminal do elemento, ó. Clica nesse pontinho, segura e arrasta até o outro ponto, ó. Ele vai mostrar que você fez a conexão. Aí quando você chegar na conexão, você clica com o botão esquerdo, certo? Então, vai fazendo isso, ó, para fazer a ligação do circuito. Quando você quiser dar a volta, né, dá um clique com o botão esquerdo, ó. Faz a conexão aqui. Melhor vir por aqui. Pronto. Fez a montagem do circuito, ó. O circuito está todo montado. Agora, para finalizar, ó, a gente vem aqui nos elementos de análise, né? E lá você tem, ó, tensão e corrente. Ah, antes da gente colocar, ó, todo circuito a gente tem que colocar o terra, certo? Um ponto de referência. O nó de referência, né? Para ele fornecer o valor de tensão a partir desse nó. Então pronto, esse aqui é o circuito montado. E agora vamos determinar aí os parâmetros, né? Vamos colocar aqui, ó, um amperímetro, né? O valor de corrente, ó. Qual a corrente que passa no resistor R1? É só você soltar. Qual a corrente que passa aqui, ó, no resistor R2? E qual a corrente que passa no resistor R3? Certo? Vamos voltar lá no exercício, ó. Vamos lembrar aqui, ó. Então, aqui as correntes, ó. A corrente que passava no resistor R1, 1,59. No I2, 1,14. E no I3, 0,45. Então, vindo aqui, ó, circuito montado, é só a gente vir aqui, ó. Rodar a simulação, ó. Rodando a simulação, como é corrente contínua, independentemente do tempo, o valor é fixo, né? Constante, ó. Então, vamos aqui, ó. A corrente que passa no resistor de 2, ó. 1,59. 1,59. No resistor de 6, 1,14. 1,14. E no resistor de 3, 0,45. Aqui ele colocou em milli, tá vendo? Ó, quando passa para 0, e coloca milli. Ó. Então, 454,55 milli, que dá 0,45 amperes. Certo? Então, com a simulação, você encontra aí todos os parâmetros elétricos que a gente encontrou lá na teoria. Ó. Você pode também determinar as tensões. Ó. Certo? Você colocar aqui,
Só que aí a gente vai ter é o valor dos potenciais nos pontos, né? Então, se eu colocar nesse ponto, eu vou ter a tensão nos nós, ó. E nesse ponto aqui. Vou pedir para rodar de novo, ó. Vamos ver quais eram as tensões nos nós, ó. V1, V2 e V3, ó. 10, 6,82, 1,82. Rodando aqui, ó. 10, 6,82, 1,82 volts. Certo? Viu aí como faz a simulação? Bem mais fácil que fazer manualmente, né? Na prática, né, quando você tem um circuito, você vai vir no software, lança o circuito e pega os dados que você precisa, né? Mas como você já sabe resolver, ó, você tem a noção das respostas aqui do exercício. Certo? Alguma dúvida? Tá tranquilo. Viu? É bem simples, né? Na prática, você vai usar mais o software, né? Porque vamos supor que você precisa dos parâmetros de um circuito. Não tem sentido você pegar e ficar, às vezes, horas analisando um circuito, dependendo da dificuldade dele, sendo que você pode lançar em segundos, né? Minutos. Você consegue determinar aí os dados através do software, certo? Aí, como atividade, né? Eu vou deixar você fazendo aí a simulação e vou dar um tempo aí para você fazer e você me envia no WhatsApp para contabilizar aí a nota, certo? Alguma dúvida? Tudo bem, correto. Certo? Então é isso. Então eu vou finalizando a aula por aqui, aí eu espero a sua mensagem com o vídeo, certo? Não deixa de entrar no site, fazer o cadastro e ir simulando aí os circuitos. Aqui eu dei o exemplo de um que a gente fez na aula, mas você pode simular qualquer circuito aqui, certo? Na próxima aula a gente vai fazer mais um. Tranquilo? Então vou parar a gravação.